O Internacional que se reapresenta amanhã já na cidade de Ituano, mas no vídeo de hoje eu quero te trazer algumas atualizações do mercado da bola, a janela de transferências que se abre daqui 1 mês e 15 dias. E eu quero te falar sobre a proposta que o Palmeiras segue fazendo. O Palmeiras sabe que a partir de agora o Inter vai precisar vender algum jogador, principalmente depois dos estragos das enchentes, e eles tentam, entre aspas, se aproveitar dessa situação tentando adquirir o Maurício. Quero te falar sobre a nova proposta que o Palmeiras fez, o que o Inter, e aí a direção do Internacional e o técnico Eduardo Cudê pensam sobre esta venda. E quero te falar também sobre Oscar. Todo mundo sabe que é o desejo do Inter para metade do ano. Daqui 11 dias ele pode assinar um pré-contrato e assinar com qualquer clube. E eu quero te falar algumas atualizações de aonde que o Oscar vai jogar a partir do próximo mês. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas atualizações, todo mundo sabe que hoje o Inter esteve de folga nesse domingo. O Inter se reapresenta amanhã pela manhã, os jogadores, e daí o Inter vai de ônibus até Canoas, vai para a base aérea. Na base aérea o Inter pega um avião para chegar em São Paulo, pega mais um ônibus e chega na cidade de Itu, onde o Inter vai ficar concentrado no hotel que tem um CT, como eu falei anteriormente, o mesmo hotel onde ficou a seleção japonesa na Copa do Mundo de 2014. Por lá o Inter vai ficar por volta de 8 a 10 dias para o jogo contra o Belgrano, que deve acontecer na cidade de Itu. Ainda não foi confirmado pela Conmebol e pelo Internacional se realmente vai ser o estádio Novelli Júnior que vai receber esse jogo, mas pelas informações que a gente tem de bastidor, sim, vai ser o palco da partida de Inter e Belgrano. Inclusive, não sei como é que vai funcionar a venda de ingressos, por mais que seja um estádio que o Inter vai alugar. Não sei exatamente como é que vai funcionar essa situação, até porque acho que não vai ter muitos torcedores do Inter e Itu, e não teria como, por exemplo, sair torcedores aqui do Internacional até de São Paulo, porque não só por ônibus, por caravana, que seria o meio mais tradicional, as estradas estão bloqueadas, e por avião nem se fala, seria mais complicado ainda neste momento, tá bom? Eu quero trazer aqui de informação para ti falando sobre janela de transferências e sobre o mercado da bola. Todo mundo sabe que o Inter precisa fazer, o Inter tem uma meta de vendas de 130 milhões nessa temporada. O Inter pode chegar a alguns valores que não precisa necessariamente vender o Maurício, como por exemplo o Johnny, que pode ser vendido no Real Betis. O Inter pode ganhar algo em torno de 30 milhões de reais com essa negociação. O Vinícius Tobias, que está no Real Madrid, vai voltar para o Shakhtar, mas pode ser vendido para outro clube. O Inter também tem 15% dos direitos econômicos desse jogador. Então, o Inter também já ganhou no começo do ano ali 1 milhão, 2 milhões com a venda do Léo Ortiz para o Flamengo. Mas o Inter sabe que precisa fazer uma grande venda já nessa temporada. E qual que é a grande venda que o Inter pode fazer? É a do Maurício, jogador que o Inter tem 50% dos direitos econômicos. Já tiveram muitas propostas pelo Maurício. O próprio presidente Alessandro Barcelos, numa reunião do Conselho Deliberativo que teve no mês de abril, confirmou que o Inter teve propostas que somadas chegavam a 30 milhões de euros por mais de um jogador. E a gente estava especulando que esses jogadores pudessem ser o Maurício e também, obviamente, o Gabriel Carvalho, cada um por 15 milhões de euros. O Gabriel Carvalho, por ser um jogador de 16 anos, por ser um jogador ainda que está numa maturação, o Inter entende que vai conseguir valorizar ainda mais. E o Inter está tentando pegar o exemplo do Palmeiras. Conseguiu vender por 70 milhões de euros o Hendrick e por 65 milhões de euros o Estevão para o Chelsea. Dois jogadores que foram vendidos quando estavam com 16 anos. O Inter vai tentar repetir essa fórmula no Gabriel Carvalho. Por isso que 15, 20, 25 milhões de euros pelo Gabriel Carvalho, o Inter não quer. O Inter quer tentar colocar esse jovem para jogar, ele se destacar, e aí ele se destacando, o Inter pode sim conseguir, por exemplo, uma boa valorização desse atleta, e daí conseguir, pelo menos pelo que o Inter almeja, daqui a pouco pensar em vender por 40 milhões de euros, tá bom? Mas falando especificamente no caso do Maurício, o Palmeiras, a gente sabe que não só o Palmeiras, mas o Botafogo e o Red Bull Bragantino, aqui no Brasil, são os 3 clubes que mais têm interesse na contratação desse jogador. O próprio Eduardo Cudê falou recentemente que o Inter recusou uma proposta aqui de um time do futebol brasileiro pelo Maurício. Tanto a ideia do Inter quanto, e aí quando eu digo Inter, a ideia da direção do Internacional, quanto a ideia da comissão técnica, do técnico Eduardo Cudê, é mantê-lo até dezembro. E aí em dezembro sim realizar a venda do Maurício. É algo que o Inter está tentando fazer, mas sabe que se vier daqui a pouco uma proposta irrecusável, vai ter que vender o jogador. A proposta do Palmeiras ainda não foi a proposta irrecusável. O Palmeiras ofereceu 15 milhões de euros pelo Maurício. Até aí tudo bem.
O problema é que o Inter aceita esses 15 milhões de euros, mas só pelos 50% dos direitos econômicos. Porque se o Inter vendê-lo por 15, o Inter vai ficar só com 7 milhões e meio. 7 milhões e meio o Inter entende que não é necessário, não é um valor tão interessante. Daria aí algo em torno, quase 30 milhões de reais. Não é um valor tão interessante. Então o Inter quer, sim, 15 milhões de euros, mas pela porcentagem do Inter. Ou seja, ao todo, o Inter entende que o Maurício vale 30 milhões de euros. E é a proposta que o Inter espera receber, uma proposta de algum clube que ofereça 30 milhões de euros, ou um clube que só pague 15 milhões de euros, mas aí pelos 50%, tá bom? Se essa proposta não chegar, a tendência é que o Maurício fique até dezembro. Mas o Palmeiras, na metade desse ano, deve realizar uma nova proposta. Principalmente porque vendeu já o Ender, que é um jogador que ainda está rendendo valores, né? Vai agora na metade do ano para o Real Madrid. E acabou de vender o Estevão por Chelsea por 65 milhões de euros. Eles estão com muito dinheiro e cofre. Vão precisar repor também essas duas saídas, porque são duas saídas importantes. E o Maurício, por exemplo, poderia ser uma reposição da venda do Estevão para o Chelsea. Falando sobre o Oscar, né, que daqui 11 dias pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. A informação que se tem é que ele conseguiria um acordo para sair de maneira antecipada, ou seja, a gente poderia ver, por exemplo, já um Oscar atuando no futebol brasileiro já no mês de junho e julho. A gente sabe que aqui no Brasil, 3 clubes querem ele: o Inter, o São Paulo e o Flamengo. O Inter, por mais que esteja a parte agora sofrendo tudo isso, tragédia aqui das enchentes do Rio Grande do Sul, o Inter segue interessado na contratação do Oscar, por ser um jogador muito bem intensificado, a esposa dele é colorada. O Oscar fala que tem uma identificação muito boa com o Inter, mas eu quero te trazer a realidade dessa negociação. A realidade dessa negociação é que ele vai jogar no Flamengo. A informação que a gente tem no Rio de Janeiro é que no ano passado, o Flamengo quase contratou o jogador, só não contratou porque o Xangai SIP, que é o time onde ele tá, acabou brecando o negócio e de última hora ele acabou não vindo, mas ele até tava treinando já no CT do Flamengo. Para essa temporada, todas essas conversas seguiram. E o principal trunfo que o Flamengo tem nessa negociação é o empresário, Juliano Bertolucci, que é um empresário que tem muito trânsito com o Flamengo, tem muita amizade com a direção do Flamengo, e por causa desse motivo é o que faz hoje o Oscar tá muito próximo do Flamengo. E se eu tivesse que apostar, por exemplo, 10 fichas, eu colocaria que 8 fichas, por exemplo, o Oscar vai jogar realmente no Flamengo na metade do ano, e não, digamos que não vai se cumprir, né, a promessa que ele tinha feito, mas não vai cumprir algo que ele tinha falado, que seria, né, no Brasil voltar para o Internacional. Ele segue interessado, né, o Kudê segue incomodando o jogador, mas nesse momento realmente é um atleta que deve ir para o Flamengo. A tendência nesse momento é que ele jogue no Flamengo. Uma ida para a Europa também não está descartada, mas não é a tendência do que deve acontecer. A tendência é que os caras realmente retornam ao futebol brasileiro, e aí o time que está mais próximo de conseguir ele realmente é a equipe do Flamengo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações, que é importante. E deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre a venda do Maurício. Tu venderia agora, se venderia depois, também sobre os Oscar. E eu volto logo mais amanhã, né, na reapresentação no Internacional. Então um grande abraço, valeu, falou e foi!